E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Pode Rir, é o podcast do odontólogo. Hoje nós temos um convidado muito especial, professor do curso de especialização junto comigo, é o Regis. Vamos rodar a vinheta e daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco melhor sobre ele. Antes de começar, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Lapidar, laboratório de prótese assim, de excelência, faz os trabalhos ótimos, tem o QR Code aí na tela, depois dá uma pesquisada lá, compensa fazer o teste, experimenta que não vai se arrepender. E a Dental Bueno com Lorival, cobre qualquer oferta, só material top. E hoje vamos conhecer um pouco melhor sobre o Regis. Regis, primeira coisa, bem-vindo, cara. É uma honra ter você aqui com a gente no podcast, falando um pouco sobre sua vida, compartilhando aí tua experiência no mundo digital, no mundo da odontologia. E hoje, obviamente, a gente não vai falar sobre odontologia somente. Fala um pouco sobre você também, né, cara? Sem dúvida. Mas antes de começar, né, fala sobre isso, se apresenta, né? Quem é você, como você chegou, onde você está hoje. Tá. Boa noite a todos. E eu venho de uma família de odontólogos parecida com a do Rodrigo, né? Pai e mãe dentistas. E acabou que no meio disso daí surgiu não, foi meio que permeando aquela ideia de ser dentista, né, bem desde muito cedo. Logo com 17 fui para a faculdade, formei com 21, fiz ortodontia de primeira especialização e secundariamente fiz implantodontia, né? Aí as coisas, os pais já tinham alguma coisa, as coisas começam a andar, né? Digamos que de certo modo um pouco mais fácil, mas não tão fácil, né? Você sabe muito bem também como as coisas andam, né? Acaba que a gente tem certas lutas que são diárias, independente de termos pais dentistas. E talvez a responsabilidade recaia-se até um pouco maior, né? De tentar ser melhor do que aquela pessoa que te norteou, né? Por um tempo. Ou meus pais hoje estão aposentados, os dois. Meu pai teve uma trajetória engraçada, que ele primeiro fez educação física. Pô, aí legal. O joelho... ele foi árbitro goiano na época. E aí... o joelho já ruim, ele, tem que arrumar alguma coisa para eu fazer, porque sair fugindo de campo do interior não tá rolando só, não. Aí ele acabou fazendo odonto, conheceu minha mãe na faculdade, casaram e constituíram a família. Legal. Meu pai e minha irmã que também fez odonto, né? Por um tempo virou DJ, hoje é DJ e odonto. Boa. Trabalha na Ciro, né? Na radiologia nossa daí, de Goiânia, e ela acabou voltando para odonto nesse ponto, mas ainda faz muito evento, toca na noite, né? Sei só demais. Só eu que não aguento ficar acordado até esse pique passou um pouco, né? Só ficou todo para ela, né? Esse pique, né? Eu acho que ficou. Tá certo. Fica melhor, né? Ela, na verdade... como ela é da música eletrônica, a música eletrônica ela é bastante... o povo vira noite, né, cara? E assim, eu fazia isso na época da faculdade. Hoje, se eu virar à noite... Passa mal 3 dias. Né? 3 dias. Mas claro que a gente vira e mexe, a gente prestigia, vai um pouquinho, né? Eu e minha esposa já fomos, mas teve época que fomos, aí chegou 2 horas da manhã e falou, cara, vamos embora, porque... não dá pra esperar a sua irmã tocar, não. Entrou depois ainda. Ela tocava 5 da manhã, né, velho? Eu falei, não, só se eu dormir e acordar às 4. Mas acaba que a gente acabou indo em algumas, participando, mas não tão efetivamente, porque são muitas festas, a gente acabava trabalhando muito e você não dá conta dessa rotina, né, de noite e dia. Ao mesmo tempo. Só por um período, né? Acho que o período da faculdade a gente consegue fazer isso com mais destreza. Do ânimo inicial ali, né? E você resolveu, você não partiu
vendo ela que ela era DJ e tal, você não teve nem curiosidade de tentar essas coisas, não? Cara, acho que o meio eletrônico nunca foi o meu meio, né? Então, nunca vi isso como tentativa de vislumbrar alguma coisa nesse paraíso, não. Mas gosto de música, mas não sou muito sertanejo, apesar do goiano, né? Que às vezes todo mundo fala, não, você é goiano, então Sertanejo. obrigatoriamente você toca sertanejo. Eu falei, não, se for para escutar no carro, não. Acho que vou de um rockzinho soft ou um rockzinho mais pesado, mas nada sertanejo. Eu só deixo para minha mulher já tocar o fim de semana na chácara, já basta, Tá certo. É. né? E as, o- hoje a gente acaba que eh, ela a pandemia judiou muito desse pessoal do meio artístico, né? E aí acho que foi nesse ponto que ela até deu o start de voltar para a Entendi. profissão, né? Isso é uma coisa que eu sempre falei para ela. Falo, olha, independente do que acontecer, nós como os dentistas, você tem um diplominha, mas no pior das hipóteses, você vai para qualquer cidadela e consegue pelo menos abrir um pedacinho lá e começar a trabalhar. Se a De pessoa, fome, se a pessoa tem dente, que é o risco de doer, né, cara? essa Não é a tem jeito, né? expectativa. É a ideia de que dente é igual amigo, né? Se falta um na boca, já não tá completo. Perfeito, é por aí, cara. Né? Ó, pra quem não sabe, a irmã do Regis é DJ Morgana, né, formou um ano antes de mim, não sei nem Ah, se você sabia verdade, dessa aí. sim. É, Ela falou, formou um ano antes dia de que mim. você postou, né? Aham. E eu repostei, ela, pô, o Rodrigo formou antes, eu acho que um ano, aí eu não sei a data exata, É, né? fez crossfit com minha esposa. Olha, Então, fala assim, que a Goiânia é extremamente pequeno, né, cara? Então, é fez muito. crossfit com minha esposa, tava aí, conheceu, e aí acaba que, querendo ou não, os caminhos se cruzam, né? Quando é É pequeno, os verdade. caminhos se cruzam em vários locais, certo? E aí, eu nem sabia que ela tinha irmão, na verdade, né? Aí, depois que eu te Foi conheci, ela... coincidência. Eu também não te conhecia pessoalmente, até que acabou que a gente se encontrou no curso da É, CIOG, né? Lá com o Helder. E do nada, aí a gente começou a postar, aí o Marquinhos de Bela Vista, você... e o Jean, né? Jean Clever, que, opa, tal, não sei o que. Eu falei, caramba, a cidade é muito pequena, né? Demais, velho. Goiânia é uma grande cidade, porém a gente acaba lidando com. Você se esbarra muito facilmente com uma pessoa que às vezes, nossa, você não conhecia, mas você conhecia, né? É, tá próximo ali do meio. Muito próximo mesmo. E acaba que os amigos, eu acho que a profissão também a odontologia acaba trazendo muitos amigos, né? Que a gente não esperava ter, porque em, na maioria do que acontece na vida das pessoas, eles formam ali, às vezes esquecem, a maioria somem, né? Principalmente quem formou fora. Aí acaba perdendo esse vínculo de amizade que seja da época de graduação. Mas assim, eu sou uma pessoa que adoro entrar em contato com as pessoas, então assim, nosso grupo de odonto tem desde 2004, que formamos em 2005, final de 2004, início de 2005, e esse grupo que tem hoje o WhatsApp chama tudo, né? Acaba que o grupo é um grupo que todo mundo ainda comenta, todo mundo tá ligado onde o outro tá, o que o outro tá Boa. fazendo. E isso é muito legal porque o povo, poxa, como é que você está fazendo isso? Porque é algo que assim, pô, é legal que você está fazendo algo então que o pessoal está gostando, né? Por mais que eu sou péssimo para postar, não sou de postar tanto, né? Eu acho que é até uma falha minha de, de não ter não é nem tempo. Às vezes, final de semana eu não curto mesmo pegar telefone, eu gosto de ficar mais na Tá paz. certo. É isso mesmo. É um Perfeito. peso que às vezes a gente fica muito, o telefone é algo que atrapalha a gente na Sim, maior parte do tempo, né? Aí minha mulher até briga comigo e fala, não, se você precisar de falar comigo, liga lá no consultório, porque se for alguma coisa urgente, você já liga lá, porque eu não preciso de ficar vendo no telefone, eu não tenho muita paciência também mais, né? tá Já certo. tive, mas hoje acho que eu prefiro a gente estar em contato, ligar, conversar, né? Trocar ideia. Vários amigos às vezes estão perto, a gente nem passa na porta mais, nem dá opa, e aí, como é que você tá? Né? Que se depender da gente, a gente vai se afastando. Mas eu acho que
a ideia é tentar colocar a mão em todo mundo e ir segurando, né? Falou, pô, vamos... E aí, Melhor. vamos passar ali, ver o que esse cara tá fazendo, ver como é que tá, né? Que a vida passa voando, né, cara? Na hora que a gente pisca, fala, poxa, ainda bem que eu conheci o cara, ainda bem que as coisas... a gente tem essa... Tem que ter. O Helder mesmo é um cara que, desde quando formou, a gente trabalhou junto. Eu formei antes dele, uns 2 anos. Formei com o Marlos na época. E aí, quando eu formei, o Helder formou um pouco depois, veio para Goiânia, ele montou um consultório. Falou, pô, preciso de alguém pra fazer a horta aqui. Falei, Bora. beleza, cara, bora, tô dentro. Vamos... Aí começamos a ficar mais amigos. Não éramos muito amigos, mas acabamos ficando muito amigos de ir um para casa do outro, viajar para pescar junto, muitos anos atrás. E aí a gente tinha até dado uma afastada. Acabou que o curso serviu para isso, né? De reunir de novo, Boa. conhecer novas galeras, porque acaba que entra pessoas que você fala, poxa, tal. Igual teve um dia que acho que você não pôde ir na prótese e chamou um professor novo, né? O Paulo. Paulo Henrique. Foi, isso mesmo. Aí o Ader, pô, Regis, vai um tal de Paulo, tal. Eu falei, não, beleza, deixa que eu vou conversando com ele aqui, Chegou lá, o Paulo, eu trabalhei com o Paulo, cara. Eu fiz horta pro Paulo. Falei, pô, cara, que mundo pequeno, cara. Aí você fala, realmente é algo que a gente fala, pô, tudo passa voando e é muito pequeno. E ainda bem que é igual eu falo, ainda bem que a gente não faz cagada, né? Tipo, que isso é outra coisa, que na nossa profissão, hoje a gente tem muito medo desse futuro que o odonto tá levando, não só o odonto, acho que todos os cursos em geral estão produzindo cada vez pessoas com menos conteúdo e com talvez... Não, realmente, o odonto tá, dependendo da pessoa, cara, acaba sendo por esse meio. Mas, bicho, te contar uma engraçada aqui. Uma vez não, assim que eu cheguei no prédio onde eu trabalho, né, eu peguei lá um consultório e na porta de frente tem a Amanda Ponce, profissional super competente da área de harmonização. E aí ela, super gente boa, foi lá, me cumprimentou, né? Falou, meu marido também é dentista. O Pablo e tal. Primeiro ela falou, não mexo com dente. Eu falei, não, eu mexo e tal, coisa manda pra mim. Ela, já deu marketing. Aí ela, não, meu marido é dentista e tal. Aí ficou nessa, o Pablo. Aí depois de um tempão, cara, fui ver o Pablo. O Pablo, né, formou um ano depois de mim, né? Conhecia da faculdade. Então, assim, eu falei, Pablo, é você então? Você é o Pablo, né? Você nem acredita, né? Cara, então assim, realmente é muito pequeno, bicho. A gente acaba se topando mesmo, né? É engraçado que a vida dá várias voltas, né? As coisas mudam, mas as pessoas que você convive vão estar em contato com você o restante da tua vida. Né? Então, igual você falou, se você fez certo, você vai colher coisas boas, vai colher coisas certas. Se você fez algumas cagadas, futuramente, às vezes a pessoa pode te conhecer porque você fez cagada. Né? O que a pessoa vai pensar de você amanhã é o que você faz hoje, né? O que você vai colher amanhã é o que você faz hoje. Isso é interessante. Na odontologia também se aplica, né, cara? É bem legal. Mas... A odonto faz isso com a gente no dia a dia, né? Desde quando a gente começa ali, que começa os primeiros pacientes, que você começa a fazer coisa bem feita, logo o cara chama a mãe, trata minha mãe, opa, trata minha irmã, e vira aquela bola de neve que é boa, né? Que geralmente fala bola de neve no Brasil é dívida, juro. Mas invertendo esse ditado, é isso que faz a gente, pelo menos, permanecer, né? Ali no mercado, se destacar, as pessoas te conhecer, sempre tentando fazer o bem. Às vezes até a gente não consiga fazer, talvez da forma que a pessoa queira, ou da forma que a gente talvez ficou um pouco aquém, né? Mas acho que a ideia é sempre tentar devolver o bem ali, que um dia isso floresce, até para ensinar para os nossos filhos, para quem está ao redor, né? Porque, queira ou não, na escola mesmo, você, toda a turma lá que é professor, tem que dar esse exemplo do visual e do total, né? De conviver com o paciente, tratar, humanizar, né? Toda a situação ali. No mínimo você vai ficar com consciência tranquila que fez o correto, né? Assim, por baixo não acontece nada. Por baixo. Pelo menos fez o correto. Por mim mesmo, porque pode acontecer e às vezes nem porque você não deixou de fazer, né? Mas às vezes acontece, mesmo a gente fazendo o correto, já acontece coisas indesejáveis. Né? Então, procurando fazer o certo. Tentando o máximo,
para errar o mínimo. Justamente. E falando em clínica, cara, você é um cara muito antenado em novidades, né? Sei que você tem lá o scanner, tem um aparelho, os alinhadores com dentinhos substitutos quando a pessoa tem dente ausente. Me fala um pouco sobre essa novidade do scanner, como é que funciona o scanner? O paciente chega, né, e você já escaneia e lança um sorriso bonito de como que vai ficar na tela, como que é? Hoje a tecnologia está nos dando mais parâmetros, né? E artifícios para tentar, pelo menos, dar uma ideia para o paciente do que aquilo vai ser. Porque até então, falando tecnicamente com o paciente, olha, seu dente vai vestibularizar para cá, ele fica te olhando naquela cara de... Tudo bem, Balança a cabeça beleza. igual um calango ali. Aí ele se perde. Ele, na verdade, nem se perde, ele nem se achou, né? Ele nem conseguiu se situar. Então, hoje, o escaneamento digital, embora existem vários aspectos voltado para a ortodontia, que é esse caso que até essa semana eu postei eu pintando um dentinho, né? Pessoa que às vezes perdeu os 2 dentes da frente e precisa de usar um aparelho antes de fazer um implante, que é o que nós estamos vivendo, né? A integração da odontologia num todo. Acabou aquele negócio, não, vai lá, faz a prótese, vai lá, faz isso. Ou você faz Sim. tudo, ou grande parte, ou então você está fora do mercado também, né? E o scanner serve hoje para, no momento que a gente escaneia, o próprio software desenvolve uma ideia de como vai ficar o sorriso. E essa ideia é 3D, né? O 3D hoje que está tudo em moda, capinha de celular é 3D, aliás, já tem até 5D, né? O cara... Enfim, a ideia é de ele mesmo, na própria tela, conseguir mexer naquele dente dele nos 360. Então ele fica encantado com aquilo, que ele olha e fala, poxa, nossa, mas chegou nesse ponto, né, a odonto. Tipo, parece um videogame, na verdade. Então, talvez o mais velho não se encante com isso, né? O mais idoso, que talvez quem mexe com implante, quem trata com implante hoje tem um perfil mais idoso no consultório, que é o meu também hoje. Mas esse scanner ele consegue já dar essa noção para o paciente e faz parte do encantamento. Ele fica maluco, ele fala, poxa, cara, que beleza, que bacana. Então fica assim, grande parte sim, a gente tem uma acurácia do equipamento, de todos os alinhadores que hoje não tem mais BRAT, né? Eu lembro que com 15 anos coloquei aparelho, meu pai era um colega do meu pai, não é, ele é vivo até hoje, e metal amarrado com metal, cara. Então, assim, além do fio de metal, bracket de metal, não tinha borrachinha, era amarrado, Cara, né, cara? Eu lembro de eu sentir dor uma semana, velho. Você acordava no outro dia, pisava no chão, tum, a cabeça parecia um violão dentro da boca. E isso doía muito, né? Claro que a evolução passou por fios de nitinol, passou por fio hoje termoativado, ele é ativado pela temperatura da boca. E agora os alinhadores que dão a possibilidade para o paciente remover para alimentar, passar fio, higienizar, né? O paciente que às vezes precisa de falar aí numa palestra ou falar dando uma aula, uma professora. O aparelho ela vai demorar quase que 2 meses. Se brincar, tem que fazer até uma fono para devolver para ela aquilo direitinho da voz. O alinhador não, ele traz uma camada bem fina, um hiper desenvolvido, né? Toda a parte de... já existe há muitos anos, né, Rodrigo? O grande problema é que o Brasil, como sempre, era uma fortuna, ninguém tinha nem condições de pagar. sim, mas a pessoa bacana é que a pessoa tira, né? A pessoa tira ali para poder fazer a sua palestra, poder ir na churrascaria. E higienizar, que eu acho que é o principal ponto de melhora, né? Porque eu não sei se você usou o aparelho, mas eu usei. Cara, passar fio naquilo era um tormento, né? A gente ficava, putz... porque você demorava 10 minutos. Então, primeiro que você não fazia isso meio-dia. Você chegava, almoçava, voltava para a escola, que geralmente é 15, 16 anos, primeiro, segundo, terceiro ano aí. E aquela loucura, à noite você passava daquele jeito. Aí levava a catracada no dentista no dia que ia. Normal. Hoje a gente dá a catracada, né? Mudou um pouco, Mudou um pouquinho. Só na raiva a gente mudou. Só que eu acho que é uma ideia boa, é uma tecnologia que veio para ficar. A gente, talvez, muitos profissionais ainda relutam naquilo porque
toda tecnologia, eu falo que é igual o iPhone, né? Ele demora, às vezes é uma nova ali, tudo modelo, mas a partir do momento que você vai trabalhando, você vai se aprimorando dentro dele. Então, não só na parte ortodôntica, hoje o scanner é usado em N, N opções. Uma opção boa que ninguém sabe, às vezes, os lutadores de MMA, né, hoje usam, exatamente porque se quebrar um dente, o escaneamento ele vai devolver a forma mais perfeita do Você não sabia não, eles natural. escaneiam o lutador lá de MMA, escaneia a boca, Antes de lutar e deixa grava, armazenado. Fica armazenado se por quebrar um 20 dente, anos. o computador já vai É, devolver o formato dele o ali. formato ideal do que ele, mais próximo do que ele Bacana, eu não era, né? sabia disso aí, cara. Né? Muito A bom. gente nunca fala que é igual, né? Porque senão o paciente, não tá igual. Igual não Então, tá, né? mais próximo do similar possível vai ser Boa, boa, devolvido, cara. né? Legal isso Então aí. é algo que veio realmente para devolver para o paciente. E a gente está falando do MMA como um esporte que tem uma tendência, né, a perder um pouco mais de dente, mas não vamos longe, às vezes Jogador tantos de futebol logo, logo tá jogadores de fazendo também. futebol, filhos nossos que às vezes quantas vezes já recebi ligação domingo, caiu do parquinho, Isso é normal avulsionou o mesmo, né? dente, então assim, claro que a gente está pensando no dente permanente, que é algo que não vai trocar mais, né? Mas você tendo o escaneamento, além disso tudo, a outra mais opções que você consegue também padronizar todo ano. Se você escanear o paciente, você vai acompanhando o que ele vai ter de desgaste, o que ele vai ter de fratura. Às vezes ele tá tendo uma parafunção que não tinha. Então, tudo você vai agregar Boa, no boa, scanner, bom. né? Acho que é um produto que a gente vai começar a ter mais consumo no dia a dia da nossa clínica e para o benefício do paciente. Rapaz, eu não tinha pensado nisso. Então, se a pessoa tem bruxismo, por exemplo, doutor, não acredito que você está falando que meu dente está desgastando. Você pode escanear, quando a pessoa voltar daqui um ano, escaneia de novo e compara ali o nível de desgaste, Nem né? precisa de escanear de novo, Rodrigo. Hoje, no próprio scanner, ele tem uma função que é o oclusograma. Ele mostra por cores de vermelho a tons de azul, verde, o vermelho sendo onde está tendo mais toque. Então, na hora que você escaneia, ele já consegue te dar isso automático. Claro que quando eu falo anual, porque você vai ter uma proporção de desgaste anual. Sim. Você vai falar, pô, era aqui, foi para cá, né? A gente como implantodontista, o nosso grande receio, que o implante não mexe, né? E aí o cara tá lá no bruxismo num ano moendo no 12. Na hora que você vai ver no outro ano, aí a prótese do implante está afrouxando a cada 3 meses. O cara, doutor, tá aqui, tem algo errado. E você mostrando para ele, porque uma coisa é você falar, não, você está desgastando, tá, né? Aonde? Justo. O quê? Na hora que você pega Como lá, você sabe que tá né? desgastando, né? Então ele está falando aleatoriamente. Não, tem um exame aqui que eu tô te mostrando que tem isso, né? E já tem tecnologia agora que é mais bacana também dentro de um scanner específico, que é a tecnologia NIRI, né? Que é de detecção de cárie. Então, assim, isso está em desenvolvimento, já está Isso eu não bem conhecia. adiantado. Mas é uma câmera também, você passa ali. É o mesmo scanner. Ele, depois de escaneado, ele consegue meio que, por essa tecnologia, identificar pontos de cárie interproximal. Muito bom, cara. Pô, cara, se a gente tiver isso e você falar, pô, é igual eu falo, eu acredito que o scanner vai ser um exame de rotina daqui a um tempo. Provavelmente. Como se fosse um raio-x, pô, não, chega, vamos escanear, vamos ver. Porque você consegue mostrar uma retração de gengiva de um ano para o outro, né? Porque o paciente, não, tá retraindo, mas não é muito pouco, né? Ele não... Qual o parâmetro? Aí quando você vê, não, em 2 anos você retraiu, você mensura lá 2 milímetros. Aí o cara, pô, como é que você sabe que foi? Não, eu sei não, tá aqui, Tá registrado. né? Registrado. Muito bom. E pensando no lado ainda mais legal, né? Que a gente hoje tem que falar um pouco disso, é algo que judicialmente também, você tendo o scanner, você tem como comprovar tudo isso. Sim. Que às vezes o cara vai te entrar na justiça por conta que a prótese do implante dele está soltando a cada 2 meses. Aí você está registrando no scanner que ele tem um bruxismo. E você falou para ele colocar uma placa, e o cara não tomou atitude, não, resolvi te processar. Falei, não, tudo bem, bacana. Vai ser um documento que fala, não, cara, olha,
a gente fez isso daqui, eu tentei de fazer isso. E ainda tem outra parte protética, né? Que a gente nem fala sobre isso aqui, mas de enviar o modelo que a gente fazia no gesso, né? Os antigos aí bagunça na consultório, você envia por arquivo para o protético consegue manipular toda essa imagem, transformando imprimindo, na verdade, um modelo. Muito bom. Né? Coisa que nem tanto antigamente, o gesso faz uma bagunça danada, é difícil de manipular, né? Existem regras, mas a maioria usa no olhômetro e às vezes acontece erros por conta dessa manipulação técnica que que nunca existe, né? Que é aquela história, às vezes a gente faz a moldagem, manda quem vaza é o protético, às vezes nem é ele. Esse é o funcionário do funcionário dele. E aí depois, tá errado aqui, aí acaba sofrendo um pouquinho. Mas é uma parte, eu gosto muito do digital, acho que talvez o pessoal mais antigo tenha dificuldade realmente para mexer, por conta da dificuldade de estar na tecnologia. Mas é algo que veio para nos trazer, né, paz e muita lucidez para resolver casos, seja da guiada, né, cirurgia guiada. Então, a gente está vivendo esse mundo bem tecnológico para trazer um bem-estar para o paciente. Não, quem ganha é o paciente. Lógico, nós também ganhamos quando o paciente ganha, mas quando está ganhando, com certeza é a pessoa final. E uma coisa básica, minha mãe, fiz hoje cedo, estava escaneando ela, estou refazendo um trabalho dela, feito por mim há uns 10, 12 anos atrás. Ela não consegue ficar com a moldeira na boca. Você vai moldar ela cognata, ela dá ânsia. Um detalhe bobo, mas o scanner já trouxe para ela assim, não, eu já não vou ter aquela neura de moldagem, né? E ela, nossa, isso aqui é muito melhor. Eu falei, claro que são opções, né? Não tendo, igual a gente fala, claro que às vezes você vai trabalhar num lugar onde não tem, você vai ter que, igual eu falo, nunca pode esquecer também do que a gente já fez, né? Não, mas tem que a base é a base, né? Que é o que a gente fala hoje na escola, a base precisa ser boa, porque senão chega lá na frente a casa cai porque a base não funciona. Né? Eu tenho um projeto, né, de scanner. O projeto de scanner é assim, de registrar, questão de registro, é uma câmera, é Skycam. Assim, na época era a melhor que tinha para isso. Sim. Registra imagens boas, né? E fica o pendrivezinho acoplado na câmera que vai registrando, né? Você pode cadastrar a pessoa normal. Eu tenho uma paciente que uma vez tirei a foto, mostrei e falei, olha, você tem essas e essas e essas cáries nos dentes. Não tratou. Veio depois de 2 anos, tirei a foto de novo, daí mostrei. Então ela conseguiu comparar a evolução da cárie. E realmente tem. Então assim, ela, nossa, antes estava assim, agora está assim. Eu falei, pois é. Eu falei para tratar aquela época, né? Aumentou. Então, assim, se você quiser tratar agora, vai evitar que ela aumente mais. Sim. Aí a pessoa consegue ver a evolução. Cara, é outro nível. Imagina com o scanner que você vai conseguir desenvolver aí alinhadores, vai conseguir desenvolver placas oclusais, vai desenvolver prótese. Né? Ela vai englobar praticamente todas, né, as áreas. Todo o trabalho ali que é produzido no laboratório, começa pelo scanner ali. Né? E o técnico agora vai ter que evoluir um pouco também, né? Que ele estava muito naquele marasmo de fazer só... Estava muito acostumado de gesso e acrílico e acabou. Isso acabou, né? Você já viu um laboratório que mexe só com acrílico? Já entrou em um? É umas... É um bicho do céu. Você chega escorregando, né? Porque o acrílico, no chão, ele... você sente nas neves, né? Nas neves, assim. Assim, opa! Desse jeito. Então já entrou já em um, então. Não é fácil. Não. Mas eles... O protético em si, ele veio de... também é uma profissão que muita gente passa, né? De pai para filho, né? Acaba sendo bem parecido com dentista. Hoje já tem muitos também protéticos já estão fazendo o curso de odonto, né? Para tentar aprimorar aquilo dali, ver o que ele... Não ficar só no laboratório, né? Não ficar só mandando a gente repetir o serviço, né? Não, eu falo com eles, falo, pô, cara, vocês não têm saliva, não tem sangue, vocês só estão aí com a parte... Você pode virar a cabeça do cara de cabeça para baixo. Eu trabalho de dentro para fora, né? Não tenho nenhum problema. Eu tenho que ficar aqui, saliva, sugador, não sei o que, no sofrimento, né? E aí eles ficam, mas
tem suas dificuldades, todo mundo tem, né? Mas eu acho que o scanner veio para dar uma solucionada nesses, dar uma simplificada, né? E melhorar serviço, melhorar a acurácia de material, deixando um pouco da mão do humano, né? Sim. A gente veio da época das cerâmicas feldspáticas que era feita manualmente, né? Os protéticos faziam. Eu lembro que era o que era bonito, né? Hoje eu olho e falo, nossa, eu mesmo fiz isso, né? Era o melhor que tinha, Mas né? era o que tinha na época. É igual a gente falar de amálgama. O povo, não sei o quê. Cara, pode falar o que for, mas foi um puta do material que resistiu muitos anos e funciona muito bem. Ah, mas o meu dente quando quebrou, quebrou tudo. Não, mas quebrou por causa do acário, não foi por causa do amálgama, né? Que E se tava lá botou 30 amálgama, anos. e se Não botou foi por causa da amálgama, máquina que tava lá 30 anos, né, no mesmo lugar. é igual a gente pega muitos pacientes, uma coisa que eu acho engraçada é a paciente gestante que não, porque quando eu tive filho, perdi todos os meus dentes, aí você fala, pô, não, legal, mas assim, não é bem por aí, a gente sabe que, né, ninguém, imagina então, minha avó que teve 8 filhos, então ela não devia ter dente nenhum, né? Se for pensar nessa. E não seria feito algo para você gerar uma vida e tirar os seus dentes, né? Na verdade, são coincidência de fatores que a pessoa desleixou naquele momento e na hora que acordou, o barco já tinha furado, né? E aí, Sim, tem muita lenda na parte da odontologia que a pessoa, né, tem são que várias lendas. desmistificar, falando como se fosse um coach, né, tirar essa desmistificação aí Mas é do... verdade, precisa, porque o povo às vezes chega naquele pensamento, né, de não, minha avó mandou fazer um gargarejo com. Fez a extração, vai fazer um gargarejo com água e sal e arruda. Eu falo, não, não quero não. Eu até brinco e falo com meus pacientes. Falo, cara, olha, nada de bochecho da vovó, nada de bochecho milagroso, curandeiro, nada. Eu só quero que você não faça bochecho. Vai lá, por sinal não faça nenhum, Olha, inclusive. só isso, só não faça durante essa semana. Na outra você pode fazer com o que você quiser, mas essa semana, cara, é medicação que a gente está te passando e gelo, só e repouso. O resto, nada de bochecho, porque é engraçado, acontece demais, acontece de tudo, né? É, demais, O que a gente na odonto, o que eu falo, se for contar as coisas engraçadas, você fala, cara, aí tem gente falando mentira, mas, cara, verdade. Não, se eu te falar a resistência para antibiótico, que o pessoal também tá tendo, né? Demais. Eu fiz uns 5 aumentos de coroas num rapaz, né, com osteoplastia, né, gengivoplastia, tirando ali o bastante, por sinal. Doutor, então não vou tomar esse antibiótico. Eu falei, não, meu amigo, na verdade você pode tomar nenhum se quiser, mas o antibiótico você vai ter que tomar, né? O outro também extrai um dente infeccionado, é que a pessoa não tem noção, né, de como que a situação tá, né? E aí, advogado, tudo mais, extremamente contaminado. Falei, poxa, eu também não queria tomar. Falei, não, meu amigo, você tem que tomar, senão você vai tomar esse e outro, inclusive, né? Ou outro mais forte, então... Tem como, a pessoa chega com muito receio, né? São profiláticos, né? E as pessoas não entendem disso. Elas acham que é simplesmente aleatório, né? Não, ele passou ali como... igual os problemas que a gente vem tendo agora com sisos, né? Tá tendo muita... Teve mortes por sisos, infelizmente, pessoas novas. É algo que é preocupante no ponto, no sentido... Claro que eu também até acho que muita coisa... pode não ter nada a ver e ter sido correlacionado na situação. Sim. Mas eu sempre acho que a premissa inicial de qualquer tratamento cirúrgico é um medicamento. Sim. Né? É uma proteção, né? Para o paciente, para você. E é igual... É outra coisa que eu brinco e falo com eles. Olha, a receita tá aí, cara. Então, ela tá aí para você tomar. Se você não tomar e você piorar no terceiro dia e precisar de ir para um hospital, eles vão perguntar. E eu fiz o meu papel, então eu preciso que você faça o seu, que é tomar o medicamento. Fica quieto 3 dias. Então, assim, pô, fica de boa, fica, como eu até brinco, não vai no forró não, né, pros velhinhos, né? Fica em casa e tal. Então, mas eu acho que é uma medida que tem... Eu tive, você falou do advogado, foi um pastor que falou, não... Depois de uma semana, fui tirar os pontos, fiz o implante, tirei um dente, fiz o implante, tirar os pontos. E aí, tomou a medicação direitinho? Ele, não. Eu orei bastante, não precisei da medicação, não. Eu falei, não,
tudo bem, mas independente da religião do senhor, o senhor tem que tomar. A medicação ela é obrigatória. A gente dá, inclusive, você não compra sem carimbo. Se você não compra sem carimbo, é porque é um negócio que é sério, né? Não está no supermercado. Me dá duas amoxicilina aí, né? Então, mas realmente o brasileiro, ele brinca muito, às vezes, com a própria saúde, com coisas muito sutis, que não precisavam, né? A questão é a seguinte, aqui a gente tem que deixar um ambiente leve. Então, às vezes, a pessoa Sim. confunde. Leve não quer dizer que não tem responsabilidade nenhuma, não é isso. Sem Lá dúvida. eu brinco bastante, tem uma tela no teto, musiquinha para descontrair, a pessoa escolhe musiquinha. E depois disso, extração, enxerto com Como se diz, LPRF, depois o né, trabalho coleta o pega, né? sangue. Então depois o bicho pega, é mão na massa, né? É cirurgia séria, é coisa séria. Então tem que tomar, tem regras a serem seguidas. A odontologia é muito bom, tem que ser leve. Eu acho que tem que ser descontraído mesmo na relação pessoal, mas na parte profissional é fazer o trabalho bem feito, medicação para ter nenhum problema depois. Tem que ser. E a nossa parte, a gente acaba fazendo o melhor ali, né? E não adianta nada se o paciente der uma escorregada na parte dele, né? É. Como hoje tem paciente que, não, parei de tomar porque eu ia beber no fim de semana. Pô, cara, mas a gente combinou de fazer a cirurgia nesse dia porque era bom para você. E porque você ficar ali os 3 dias tranquilo ali, ou 5 dias. Exatamente. Mas às vezes foge, e isso foge da nossa mão. Eu até falo que acontece pouca M mediante o tanto Sim. de situações que são Exatamente. expostas, né? Os Nossa, pacientes se expõem, a gente se expõe, mas o paciente acaba se expondo mais porque ele é o cara que está... Ele foi o procedimento foi realizado nele, né? Sim, Então, assim, sim, a sim, gente sim. terminou ali, deu ponto, cara. A pessoa Agora é tem que cuidar contigo. depois, Né? Uma vez eu fiz uma reabilitação de enxerto e implante no senhor, não tinha dente nenhum superior, destentado superior. E um dia fizemos o protocolo inferior, certo? Instalamos os implantes, não foi carga imediata, instalei lá os 4 implantes. Na parte superior, enxerto bilateral no seu maxilar, PRF, não colocou nem implante, não tinha nem osso para isso. Fechou tudo, liberou. Isso foi numa quinta ou sexta. Aí no outro dia minha secretária liga para saber como é que tá sempre, padrão, né? Ligou, né? A esposa atendeu. Olha como é que tá fulano. Eu falo, olha, eu não sei que ele não tá aqui perto não, mas ele deve estar muito bem, porque ele tá lá no pasto laçando gado, tocando... Falei, deve estar muito bem. É um sol danado, ele tocando gado. Falei, maravilha. Sem dúvida, tá bem. Seguiu nada, né? Graças a Deus não teve problema, o Nem anjo da guarda escutou. olhou. É verdade. É bem por Então aí, a gente né? passa por isso, né, cara? Passa. E é um medo, né, nosso, de deixar essa parte do paciente, que é a hora que a gente passa o bastão, né? O bastão é contigo. Agora o que você vai fazer, espero que você faça bem, né? Mas às vezes nem sempre... E é igual eu falo, é igual você tá falando. Muitas vezes o cara faz um monte de M e não dá nada, dá tudo certo. E a sorte é igual eu falo, a sorte que a maioria dá certo, né? Graças a Deus. Mesmo eles dando as Dificultando destoadas... aí. Mesmo ainda querendo dar errado, a coisa funciona. puxando a setinha para baixo, mas a setinha vai para cima. É a parte boa, correu tudo bem mesmo. Realmente o desfecho lá foi 100%. A maioria acontece, né? Eu acho que os desfechos ruins que andam acontecendo, eu acredito que tenha muito a ver com mais do que só a parte odontológica. Às vezes já tinha alguma predisposição, alguma coisa, né? Às vezes crucificar também, hoje está na crucificação de dentista aí para tudo quanto é lado, o cara às vezes só, né, aconteceu já alguns casos de lente de contato que é pouco invasivo, todo mundo sabia, e mesmo assim muitos dentistas judiaram da dentista, e no fim a justiça esclareceu, olha, pô, muito bacana, mas não Acompanhei tinha nada um pouco a ver, isso aí. né, Pois cara? mas aí já era, né? Não tem jeito. A vida dela acabou, né? Assim, não conheço a profissional, mas acredito que, assim, cara, é muito ruim para ela, né? Demais. Ela, mesmo ela processando de volta, alguma coisa, mas, cara, o nome dela foi embora, que é o que a gente tem, né? Hoje é um nome para tentar produzir alguma coisa. E pelo lado ruim, porque ela não fez... Ela só estava no meio do vendaval, mas ela não fez o vendaval... Lugar errado na hora errada, né? Lugar errado na hora errada. Infelizmente, né? É o que eu falo, a gente tem que tentar correr disso daí, às vezes, né?
a gente sabe que dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, né? Eu acho que é natural você trabalhar e querer almejar algo para o dinheiro, para sua família, para você dar um conforto para todo mundo. Só que tem que pesar, né? Que tem paciente que quer essa oportunidade. Ele quer a oportunidade de, às Justo. vezes, te apertar para poder você fazer aquilo num preço barato, para você. Aí você ainda entra numa furada por causa que o cara tá te apertando, apertando, apertando. Exatamente. Falo, não, cara. E outra, eu sempre digo, pô, cara, você viveu sem dente às vezes uns 10, 20 anos, agora você quer, do dia pra noite, hoje, amanheceu, você quer resolver isso daí? De Pô, uma maneira bem feita, né? né? E Então, segura, com garantia. então é tempo, Tem né, jeito, né, cara? amigo? A gente tem que pedir o tempo. E principalmente na área da implantodontia, a gente mexe com o tempo, porque para eu fazer o paciente entender no linguajar mais nato, eu sempre falo para ele, olha, quando você quebra o braço, quanto tempo você fica com o braço parado, engessado? 90, 120 dias, não é? Então, se eu vou botar um parafuso dentro do seu braço, eu vou ter que esperar esses 120 dias para ele ficar legal. Então é a mesma coisa, só que em vez do braço é na boca. Então eu tenho que ter esse Justo. tempo. Não é meu tempo, não é porque eu quero que você espere. Simplesmente é um tempo biológico que a gente tem que esperar juntos, Sim, sim, né? sim. Mas o paciente, não sei o que, porque eu quero. A gente vive isso como rotina, É, né? com De certeza. consultório, né? Cara, e me diz uma coisa, mudando de assunto, uma curiosidade que eu tenho. Você tem um scanner, certo? Você vai escanear, vai mandar para a marca X. Até não lembro muito bem qual que é que você mexe. Mas você nota que tem realmente alguma diferença entre o Invisalign e as outras marcas em relação ao tempo e qualidade dos alinhadores odontológicos? Cara, pode falar marca aqui? Pode. Pode? A, a, Se eu chamar a atenção de alguma, quer dizer que está crescendo o canal aí. a Align, ela vai encontrar agora uma concorrência boa. Boa para o dentista e para os pacientes, né? Tá vindo a nova para nós, Spark. Essa Spark veio na mesma qualidade da Align. A diferença de escaneamento, os escaneamentos praticamente são os mesmos. A gente tem que lembrar que o escaneamento nada mais é do que uma fotografia 3D, do que uma filmagem. E ele pega pontos e multiplica esses pontos para que isso forme uma malha e essa malha seja reproduzida, seja para imprimir, seja para virar algum arquivo. A questão do alinhador em si, o que hoje pega muito? Tem alinhadores, a Clear Correct, que é da Strauma, né, que é da empresa de implante Strauma e Neodente. A Clear Correct vem dessa leva nacional aí. A Clear, hoje, o que ela fez? Logo quando surgiu, ela deu o alinhador para toda a fábrica da Neodente lá. Então, eles fizeram meio que o teste de alinhador nos quem queria tratar ortodonticamente dentro da fábrica. Então, eles tiveram muito a sacada de pegar isso tudo, né? E fazer. O que existe de diferença, assim? Eu faço os dois, faço Invisalign, faço Clear. A principal diferença da Align é que realmente a gente tem que lembrar do tempo, né? Quem está há 20 anos no mercado, queira ou não, o andado dela, a passada dela está mais na frente, não tem jeito. Via alinhador, Boa. né? É algo que é indiscutível. Eles têm alguns starts, alguns pontos que só eles têm. Seja porque desenvolveram, seja porque, como diz, eles têm como eles são uma gama de Estão à frente em relação à tecnologia, assim, muito à né? frente. Tanto é que comprar Exocad agora, que é Exocad, todo protético é fã e a maioria trabalha, né, Aham. com ele. Então eles estão muito à frente. A Clear é uma tecnologia boa, porém, em alguns casos, ela tem algumas limitações que não tem, alguns stops que não tem. A Align tem alguns artifícios que não tem na Clear. Então, talvez para casos muito complexos, o dentista não vai querer trabalhar com a Clear, porque ele vai sofrer, Entendi. né? E aí logo abaixo vem as outras marcas também. Na verdade, eu nem diria abaixo. Acho que tem muita marca competitiva boa aí hoje, que a Aditec, que já vinha com venda de bractes antigos.
Eles têm um selfie o nome deles. Algo que é um alinhador também que o pessoal está gostando de fazer. A grande pegada é comercial disso daí, dos nacionais. É comercial na forma de gerenciamento de pagamento, porque o que acontece na Invisalign? Ela é um plano igual à academia. Então, você vai comprar ali, eu vou comprar um plano de 2 anos de alinhador completo. Então, em 2 anos eu posso ter X alinhadores. Aí, o que a Selfie fez para pegar um pouco? Falou, não, eu vou vender alinhador a cada 3 meses. Então, quer dizer, ela diluiu isso para o cara ir pagando parcelado. Que não é uma ideia ruim, acho que é uma ideia boa. Até mesmo para essa tecnologia chegar na camada mais popular, né? E claro que o cara que tem como pagar o Invisalign, para ele tanto faz, ele não está preocupado se ele vai pagar o plano cheio ou vazio, que o plano vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Para ele. Agora, para a camada popular, que queira ou não, às vezes não tem nem condição de colocar um aparelho, né? E às vezes a criança precisa, às vezes o adolescente ali tem o time de colocar naquele tempo para não passar, para não virar uma ortognática. Talvez seja algo que tem que ir pensando. É igual eu falo, a odonto tem que ter odonto para todo mundo, né, cara? Tem odonto para quem trabalhar no médio, no alto, padrão. E de preferência para todos os casos, né? Para todos os casos. Por exemplo, me parece que é um pouco limitado em relação a descruzar a mordida. O Invisalign consegue? Cara, hoje consegue muito descruzamento. O pulo do gato da Invisalign, que assim, acaba que é uma venda, eles conseguiram a distalização deles. Claro que às vezes nem sempre é só o aparelho, sempre está associado às vezes um mini implante, tem acessórios também. Tem que lembrar que às vezes, igual, muita gente, então vou pôr o Invisalign, por exemplo, e não vou pôr o elástico. Pô, não. O Invisalign tem elástico, então assim, é igual, às vezes a gente fala invisível, ele é invisível, sim, ele não é que ele é invisível, ele é menos visível, né? É diferente, né? Porque invisível você não veria, mas, por exemplo, se tiver 2 elásticos, você vai olhar aquele, é igual eu falo, parece que é uma babinha, né, que fica no canto mas é algo que são acessórios que não vão deixar de existir por conta da Align, né? O grande pulo do gato é pegar todo o dente, né, cara? Como ele incorpora todo o dente, ele faz uma força mais distribuída em todo o dente. E se a gente for pensar no Bract, o Bract tem uma força só no centro ali, onde você colou. E isso tudo para fazer, por exemplo, uma intrusão com o Invisalign é bem bacana de fazer, porque eles colocam uns stops lá, vai intruindo, ele intrui a bateria inteira. Boa. Coisa que você fazer na convencional, cara. Aí é arco retangular, aí você vai viajando. Sim, dá para fazer? Dá. Tem meios mais fáceis? Tem. A Invisa, acho que veio para dar uma facilitada nisso e para o paciente mais velho, né, cara? Você pega o paciente mais velho ali na faixa de 40, 50, ele não quer montar nada, ele não quer nem ferrando. Você fala, não, aparelho? Vou morrer classe 3. Ele prefere não mexer. E acaba que o carro-chefe hoje ele é paciente mais não estou falando mais velho, que a gente é mais ou menos nessa idade, né? É melhor idade, Mas nessa idade mediana aí, dos 30 aos 40, que são pacientes onde já trabalham, né? Já se sustentam. Sim, então não vai querer montar ele ali. Não quer. Né? Bom saber, cara, bom saber. E me diz uma coisa, você mexe com muita tecnologia, você é um cara antenado, tá dentro das novidades, dá aula, professor de curso de especialização. Nos seus planos pessoais, quando você formou, você chegou onde você queria? Olha, eu digo que sim. Eu falo que eu tô no meio dele, eu acho. Porque no início nunca pensei em dar aula, né? E foi algo que eu nunca pensei mesmo. Até brincadeira, mas todo mundo... Assim, eu era muito tímido até primeiro ano, segundo ano ali, colegial. Eu era muito introspectivo. Aí, claro, morei em Uberaba sozinho, aí acaba que as coisas, você se abre mais pro mundo, sim. Porque sozinho, ou você se abre, ou você se enfurna de vez dentro de... E aí,
aí assim, depois que terminei a especialização de orto, fiz a de implante. Aí quando eu terminei de implante, aí um amigo me chamou para dar aula de orto. Aula teórica de orto, montar sobre, na época era, acho que era mini implante. É. Tá bom, montei, fui, dei. Aí fiquei naquela assim, não me encantei, mas também não desencantei. Fiquei, cara, tá. Mas não levei pra frente. Falei, cara, não, pô. Não sei se talvez o momento era o do consultório também, que tem isso. Entendi. Tem momento que você quer mais consultório, tem momento que você quer mais, né? E aí, por muito tempo, eu fiquei parado mesmo, sem aula, sem nada. Não tinha nem, já tinha, essa aula já tinha até jogado fora, nem sei cadê. E aí o Helder me chamou de novo, me chamou, ó, tal, vou abrir o curso, tal, você não tá afim? Falei, cara, ele não. Vem aqui uma vez então. Depois, depois você me fala. Se você não gostar, você me fala e a gente não precisa preocupar, não. Você é meu amigo, independente disso, a amizade vai continuar. Eu falei, não, bacana, vamos fazer. Tá, então veio o próximo módulo, eu vou e fui. Comecei a ficando, e estamos lá até hoje. Acho que já deve ter, acho que três turmas. Que iniciou, não é? né? São 5 turmas que iniciaram, mas eu comecei acho que na segunda ou na terceira, eu não lembro exatamente a data. E aí a gente está lá até hoje, aí nisso vai surgindo as outras oportunidades, aí acabei começando o mestrado também por conta disso, porque há um tempo atrás eu tinha feito, aí não levei para frente porque não estava pensando. Motivo. Não fazia sentido naquele momento. E inclusive ia fazer de horta. Acabou que agora faço de implante, acabou dando mais certo hoje, né? É aquela coisa, talvez o tempo é bom também para te dar, para te margear, para entender assim, pô, esse tempo foi dado, mas talvez a oportunidade naquele momento não era melhor. A gente vai vivendo, as oportunidades vão surgindo, então você vai moldando o seu presente de acordo com a condição que surge na hora, né? Não tem como. Exatamente. Eu fiz, por exemplo, minha primeira especialização foi em implante, segunda foi em prótese, né? Logo na sequência, né? Depois eu fiz mestrado em prótese também, na sequência. Mas quando eu formei, eu ainda falava, eu gosto mais da parte da cirurgia. Né? E engraçado que hoje, né, no Instagram, eu coloco muito antes e depois, né, a parte de prótese. Mas é E assim. hoje eu não mostro muita cirurgia, que assim, como a maioria do pessoal que vê são pacientes, pessoas que querem Às fazer. vezes nem gostam muito, né? Vão lá olhar o resultado final, a pessoa quer ver o dente. Então eu mostro o dente, mostro o que a pessoa quer ver, né? Lá é uma vitrine. Sim. Né? Então a parte da cirurgia eu não mostro muito, tô repensando isso aí. Eu quero colocar um pouco mais de cirurgia, porque a gente faz um trabalho muito bem feito, né? Com LPRF, enxerto, você coleta o sangue, faz um trabalho fenomenal e às vezes a pessoa não vê. Aí eu tô começando a rever isso aí, eu começar a postar mais sangue lá pra. E o pessoal, assim, eu acho que tem que ter o meio termo, mas é interessante saber hoje que, porque na verdade o LPRF, você tirar o sangue do cara ali na hora, né? Fazer tudo, como se diz, tudo ao vivo, né? Porque é tudo momentâneo, né? Sim, sim. 5 minutos tá tudo certinho. É algo que o paciente ainda fica. Aí ele, claro que você passa confiança e você deixa ele tranquilo e ele vai embora. Mas no início, quando você fala, às vezes, quando você está fazendo o planejamento dele, ele vai, mas vai tirar meu sangue? Mas vai dizer o que com ele, né? Tipo, às vezes ele nem imagina onde a gente está chegando. Que é outra puta de uma evolução que veio para ficar, né? Virou hábito a gente tirar sangue, né? Você vai lá, tira. Eu lembro que quando eu comecei nesse mundo, eu falei, cara, mas como é que eu vou conseguir tirar sangue? Que na época ainda tinha as enfermeiras que cobravam, né? Elas, não, vou lá, tiro pra você e tal. Eu falei, cara, mas se eu for pagar isso aqui toda vez... É porque começa a inviabilizar o negócio, porque tem que coincidir dela ter o tempo de ir lá, naquele momento certo, do paciente certo, né? Eu falei, não, vou aprender com isso. E eu dei sorte que na época que eu comecei, teve uma secretária que ficou comigo 7 anos, a Júlia. A Júlia, ela fez enfermagem durante esse tempo. Aí quando ela formou, ela já estava quase formando, então ela já estava vivenciando rotina de... Tirava de letra. Tirava de letra. Ela, não, vamos fazer que eu vou te ensinando. Aí a gente comecei a tirar dela lá no consultório, tipo... Aí fui treinando, às vezes eu não acertava, ela, não, peraí, aqui, ó.
E aí hoje a gente faz, como diz, de olho fechado você já tira, mas realmente no início até te dá essa Segurança mão, ali. segurança, né? Porque E ganha com o tempo, né? tempo, Eu cara, também não coletava sangue, não, mas tempo. teve só uma pessoa até hoje que eu não consegui coletar o sangue, que era uma enfermeira que realmente não aprecia nada de Acontece. Werther, e só. Mas tirando isso, cara, consegui todos, graças a Deus. O não conseguir eu sempre falo que é o plano B, né, cara? Eu não Assim, consegui. claro que a gente tem que ter em mente do que nós vamos fazer, mas às vezes não conseguiu. Eu já tive problema, eu já tive uns 3 que eu não consegui, mas a pessoa tinha acabado de sair tinha 15 dias que tinha feito lipo, passou por procedimento estético pesado. Ou seja, ela já não tinha sangue, o sangue já tinha ido na cirurgia, aí eu ia tirar mais, não ia. Eu furava, cara, não saía nada. Eu falei, não, Cara, esquece, deixa. Eu falei, não, vamos pro segue tradicional, sem. segue sem, né? Mas tem gente que é mais difícil mesmo, é anatomia, né, cara? Às vezes a gente vai acertar ali os 90, mas vai ter 10% ali que nós vamos olhar, pô, você tenta 3 vezes, também não vou ficar furando o É cara lá até evolução, né, conseguir, cara? né, É velho? evolução, faz parte. Mas você vai facilitando, é igual você falou. Curva, hoje, Curva de a aprendizado. moda, né? Curva de aprendizado é Isso. algo que funciona. A gente vê que funciona quando você olha os seus primeiros implantes e olha os últimos agora. Fala, caramba! Nem fala. Mas outra coisa, a gente vai acabar finalizando. Uma hora que corre rápido, igual eu te falei no Voando. início, né? Então tem muita gente que assiste que é formado, vai formar, né? O público, às vezes, um pouco mais novo. Qual que é a dica que você deixa para esse pessoal que está formando agora, está saindo da faculdade, ou às vezes está na faculdade ainda? Qual que seria a dica sua profissional? Essa dica, assim, a gente fala que é uma dica que não é conselho, porque conselho é algo pesado para se falar. Mas a principal dica para todo e qualquer estudante, eu acho que não só da Odonto, é que uma coisa é única, né? O estudar é único. Ninguém vai te pegar e vai botar por osmose na sua cabeça o estudo. Ninguém. Boa. Então, nós precisamos e o que evolui é estudo, né? A gente lembra muito bem, são as fases, né? De quem vive na faculdade. Você está conversando, você ainda não está muito ligado ainda, você ainda está meio naquele auê, você não sabe ainda o que é uma profissão. Aí depois da profissão, quando você vai assistir uma aula de pós-graduação, você já está meio assim, pô, cara, agora eu já sou formado, eu preciso de prestar mais atenção. No mestrado você já fica assim, você já fica praticamente o tempo inteiro ligado na aula, né? Você não quer perder nada. Então, a evolução de aula a gente percebe nisso na gente que foi assim. E não adianta. Hoje, eu falo isso para minha irmã, que por um tempo quis parar para ficar na música só. Ela não, faltava um pouco tempo para a faculdade. Eu falei, Morgana, pô, cara, vamos terminar a faculdade, depois você toca onde você quiser, mas termina, né? Foi a dica que eu dei na época para ela. E a pandemia mostrou que, assim, poxa, se ela não Tava tivesse outra certo. profissão, cara, ela tava talvez no mar sem Ia boia, ficar né? A chateado, né? deriva. Então, formar é só parte do processo. Aí a Boa. pós-graduação, gente, hoje ela é praticamente obrigatória. Não é puxando sardinha para o nosso lado, mas a gente sabe que hoje eles estão saindo mais crus do que nós saímos, né? E cada vez mais esse mundo de pós-graduação vai estar mais aberto. Por quê? Porque eles vão sair cada vez sabendo menos. Menos cirurgia, menos atendimento geral, Sim. menos englobar a saúde do paciente total. Então, a dica básica é não parem de estudar, galera. Vamos pegar, seja pouquinho, liga para um amigo, troca, é igual eu falo, brinca de trocar artigo, né? Ou te mando 3, você manda 3 e vai um lendo. Porque virou uma rotininha. Eu leio artigo no celular, é péssimo, porque é pequeno, mas às vezes, menino, tem uma mocinha novinha em casa, então não dá muito tempo de você ficar. Mas aí eu vou lendo no celular à noite, às vezes na hora que ela dorme do meu lado, eu tô lendo alguma Boa. coisa. E concentrar, né, cara? Estudar é isso. Eu falo que todo dia antes de eu dormir, eu vou operar um paciente amanhã. Antes de eu desligar meu celular, a última coisa que eu faço é olhar o raio-x que eu vou operar amanhã.
Eu já sei o que eu vou fazer, já tá tudo planejado, mas eu olho para eu dormir, parece que aquilo me deixa tranquilo, que eu já, pô, amanhã já tá na minha mente, eu faço que quase que no automático, né? Então a dica é essa, é cuidar bem dos pacientes e estudar, porque é a única forma que a gente, Tá preparado, você e né? eu, nós somos provas disso que só vai para frente quem está estudando, né? Não adianta, se você não consegue, você vai ficar patinando sem poder, de mãos atadas, vendo todo mundo falando, nossa, mas o cara já fez 2 pós e você tá lá na graduação, você tá saindo e você fala, pô, cara, o que vai ser de mim? Então, o que vai ser de você não, cara? Corre atrás e que correndo vai embora. Não pode ficar parado. Perfeito, bicho. Tá Beleza. bom? É isso, obrigado, cara, pela participação. Que né? isso, cara, eu te agradeço. Foi show. E ó, você fala bem, tem novidades pra trazer, né? Espero futuramente colocar mais 2 lugares aqui com o pessoal do CIOG. Vamos organizar combinar. direitinho, fazer uma mesa redonda. Fazer um bate-papo No de... final dá até um truco aqui. É verdade. É isso, brigadão, um grande abraço, cara. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, cara. Amém. Tudo de bom. Até a Valeu. próxima. Valeu. Valeu, Um galera. abraço.